E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui uma campanha nova, um quadro novo dentro do nosso perfil Histórias do Amazonas, para trazer agora alguns autores, algumas histórias que tratam da nossa região. E para começar esse quadro, né, espero que ele renda muitos frutos, a gente consiga falar de muita gente legal que está escrevendo muita coisa interessante sobre a nossa região. Trouxe aqui o livro que você está vendo aí, a capa, Lendas e Delírios, Acredite se quiser. Vim fazer uma breve resenha do livro. O livro sai pela editora Mundo Novo. A edição é de 2017, tem aí as suas 200 páginas. O autor é o Paulo Rocha de Oliveira. E o livro é um romance contemporâneo que trata ali do casal Felipe e Celinha. E esse romance ele começa no interior e termina na capital. O interior, uma região, se não me engano, chamada Abricó da Várzea. Não sei se existe de fato essa comunidade, mas o livro ganha fôlego quando chega aqui na cidade de Manaus. O livro tem os seus, acho que 17 capítulos, se bem que o último capítulo é quase um epílogo, é uma página só, mas enfim, o autor marcou assim, então nós temos 17 capítulos, e ali do 1 ao 7, mais ou menos, a gente tem uma história que se passa no interior, nesse Abricó da Várzea, onde vai se dar o fundamento da história envolvendo o casal que vai carregar a história toda, o casal Celinha e Felipe. E do capítulo 8 em diante você tem esse romance agora acontecendo na cidade de Manaus. O tempo ele segue uma certa cronologia, apesar de ele ser escrito como uma espécie de memória, né? O autor, já adulto, rememora a sua história, o seu amor de adolescência, o seu primeiro amor, Celinha, e a partir daí ele reconta essa sua trajetória até o momento em que ele está depois de 40 anos do casamento dele com a Celinha. Não quer dizer que foram 40 anos de felicidade, aí você tem que ler para descobrir por que eu estou falando isso. Mas é basicamente essa história. Então ele rememora aí a sua chegada ao interior com seu pai, que era médico, foi atender a comunidade no interior, e ali conhecendo a Celinha, e depois uma série de reviravoltas, de dramas que envolvem a vida da Celinha, da mãe, da tia e outros personagens. Então tem alguns dramas assim bem intensos nessa vivência no interior, até quando a família da Celinha resolve vir para a cidade, numa situação também não das mais ideais, né? Então vem para Manaus, era um sonho da mãe da Celinha vir para Manaus, mas aqui em Manaus também uma série de outros infortúnios que vão acontecendo e vão marcando a história do casal até o seu desfecho. É um livro que segue basicamente uma cronologia linear. Alguns momentos de flashback acontecem, mas ele segue uma cronologia muito linear. Tem um aspecto interessante na sua primeira parte, como vocês estão vendo aí na capa, né, o motorzinho, que ele conta uma história, ele faz um relato de uma viagem para o interior do Amazonas. Então é muito real, é muito vivo, né, para quem já fez essas viagens pelo interior. Nessas embarcações vão se identificar rapidamente com aquilo que o autor compôs como uma cena bem verossímil. E tem também os relatos de interior, e aí os relatos envolvendo a capital, Manaus. Para a gente que é da região norte, que é de Manaus, tem esse sabor amazônico, principalmente nas paisagens, nos alimentos, nos frutos, nos peixes, né? Então tem esse sabor muito quando fala da parte do interior. Tem também algumas coisas da tradição de lendas do interior, né? Algumas cenas bem típicas do interior, o bom e velho contador de causo, que vai contando umas histórias que para nós são inverossímeis, mas que no interior são aceitas como sagradas praticamente. E na cidade também tem um outro aspecto, né? Para quem conhece Manaus, principalmente o centro, a história passa basicamente dos anos 60 aos anos 80, final dos anos 80. E essa trajetória em Manaus ele também vai marcar por uma série de passeios no centro da cidade. Então, para quem conhece o centro da cidade, vai poder se identificar com os cenários que ele vai apresentando. E o livro vai se desenrolando nessas paisagens, a paisagem interiorana e a paisagem urbana de Manaus, principalmente, do centro da cidade, principalmente. Há um momento da história que o casal precisa ir para São Paulo e Rio de Janeiro, mas o entorno principal da história é o interior e depois a capital.
Além desse destaque do regionalismo, da paisagem, da linguagem, dos elementos da natureza, também há uma ênfase bem interessante nas figuras femininas que compõem a obra. É bem legal você ver assim, um trabalho que é feito com as figuras femininas, as personagens, apesar de ser um romance narrado em primeira pessoa e o narrador ser masculino, né? É o Felipe que está narrando a história, ele que vai contando nesse tom memorialista, né, de lembrar alguns lances do passado, mas as figuras femininas são muito marcantes, principalmente quando chegam aqui em Manaus. Há um aspecto também muito interessante para quem tem esse olhar antropológico, sociológico na vida no interior, que é aquela situação lamentável das meninas que casam cedo, casam ainda quando chega a adolescência. É uma tradição, eu não sei se inclusive permanece no nosso interior atualmente, tá? Você pode comentar e dizer se tem esse conhecimento. Mas no livro é retratado aquele costume da menina mal chegando na adolescência, sendo vista já como uma menina que está na época de casar. Então essa característica, né, do casamento cedo, às vezes do amaziamento, do concubinato também aparece na obra com uma certa sensibilidade, mas quando chega no ambiente urbano da cidade de Manaus, né, a gente vê ali uma marca maior dos destinos das figuras femininas, e aí eu faço muito esse destaque de 3 mulheres que voltam para o interior como um símbolo de 3 mulheres que sofrem os dramas de vir para a cidade grande. Uma se perde nas loucuras da cidade grande, uma morre com os desregramentos na cidade grande e outra volta para o interior depois de não suportar mais a vida na cidade grande. Então, de uma certa forma, ele apresenta nessas figuras femininas da Nayá, da Nair e da Celinha algumas dessas imagens das mulheres do interior e essa sua experiência de vida na capital, muitas vezes uma experiência de infortúnio. Então, é um livro interessante, é um livro que tem esse tom regional, esse tom de uma história local. Em alguns momentos ele toca em alguns temas bastante delicados em certas horas, né? Principalmente quando fala das questões da sexualidade, da experiência da sexualidade. O livro traz assim alguns tons mais vivos. Por outro lado, tem uma coisa curiosa, que o autor optou por fazer um narrador marcado pela cultura moral cristã protestante, né? Não fica muito claro na obra se o narrador em si ele é um praticante da fé, se ele frequenta a igreja, mas fica bem claro que ele tem uma formação protestante, que vem da família. A citação, não de textos bíblicos, mas da Bíblia é constante, a Bíblia isso, a Bíblia aquilo. Também o hábito de acreditar, né, nos desígnios de Deus como algo acima das nossas percepções humanas também fica muito evidente em vários momentos da obra. Então foi uma opção do autor que trouxe um tom diferenciado, né, para um personagem narrador que tem ali a sua moralidade marcada, pelo menos como referência de formação de vida, marcada por essas influências do cristianismo protestante. No mais, é uma leitura bastante interessante. Gostaria que você considerasse lê-la. Eu nem sei, eu ia verificar, mas acabei não vendo, esqueci, gente. Olha, eu ia verificar como é que está a venda do livro. Como eu disse para vocês, essa edição que eu tenho é de 2017. O autor, o Paulo Rocha de Oliveira, este moço aqui que aparece aqui, ó, este belo rapaz, ele, na orelha da quarta capa, é dito também que ele é bacharel em administração, tutor em educação à distância, e que ele tem uma outra obra chamada Duas Estações, um romance de 2013. Esse romance eu não conheço apenas esse, Lendas e Delírios. Gente, sobre o título, né? Lendas e Delírios, acredite se quiser. Quando eu deparei com o título, eu achei que viria alguma coisa, talvez naquele nosso estereótipo, né? Alguma coisa sobre as lendas amazônicas, alguma coisa nesse tom. Na verdade, só referências a essas lendas, principalmente na parte em que ele está ali no interior, né? no Abricó da Várzea. Mas o título parece mais indicar as lendas e delírios envolvendo a vida na cidade grande. Tem algo do interior também, né? Mas
que seria uma história talvez tão inverossímil como uma lenda. Daí ele colocar esse comentário, acredite se quiser, porque a gente fica pensando, nossa, mas será que isso aconteceria mesmo, essa história? Essa mulher veio lá do interior, acontece isso, aquela outra acontece aquilo, essa ocorre tal coisa, né? Então, pode ser que o título, né, trabalhe com essa expectativa de você ver algum tipo de recontação de lendas, mitos amazônicos, e na verdade o que você tem é uma história que se baseia, mais uma vez, para mim, muito marcante, nesse perfil das 3 mulheres que são citadas ao longo do romance. Vale a pena, faço votos que você busque e esteja aí na sua lista de leitura, Lendas e Delírios, acredite se quiser. E para a nossa próxima publicação de vídeo, está aqui na fila, se você quiser saber, aguarde, em breve teremos a síntese, a resenha de Terra Úmida, da Miriam Scott, romance e prêmio literário Cidade de Manaus de 2020, foi publicado em 2021, eu adquiri na época da pandemia e já vou fazer uma segunda leitura, mas adianto já que é uma obra também maravilhosa de se ler. E uma outra que eu tenho, um presente que me foi dado de alguém muito especial. Depois você pergunta quem é esse alguém especial, se você perguntar eu lhe digo. Mas esse aqui, ó, A Juricaba, é uma adaptação, né, em quadrinhos da história do líder Manaus, A Juricaba. Sai pela Black Eye, Olho Preto Estúdio, com o Ademar Vieira e Jusilande Júnior fazendo essa adaptação e contando a história da revolta dos Manaus no início do século XVIII. Então, o que está nos aguardando, por enquanto ficamos por aqui, espero que você tenha gostado desse quadro e que você aprecie, aguarde aí a nossa nova edição desse quadro sobre as obras literárias que contam aqui as histórias do Amazonas. Vejo você no próximo momento, agradeço a sua atenção e até a próxima.